Prestes a completar 91 anos, Delfim Neto é considerado pelos seus pares o maior economista brasileiro vivo, título que repele com bom humor. Paulistano, nascido no bairro do Cambuci, começou a carreira de gestor público como secretário da Fazenda de São Paulo em 1966. Durante o regime militar, entre 1967 e 74, foi ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento. Com a restauração da democracia no país, foi eleito deputado federal por 5 mandatos consecutivos. Sobre o regime militar, do qual fez parte, ele não tem dúvida. Foi um golpe e foi uma ditadura. Considera ridículo o debate sobre a tendência ideológica do nazismo, que alguns confundem com a esquerda, e vai mais longe ao afirmar que esquerda e direita hoje são apenas sinais de trânsito. Em relação à proposta de entrada do Brasil no chamado Clube dos Ricos, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, ele não se ilude. Trata-se de um blefe de Donald Trump, que, a seu ver, não passa de um jogador. No centro do Roda Viva de hoje está o professor e ex-ministro Delfim Neto. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda está o professor e ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, um dos mais atentos e experientes observadores do cenário econômico nacional, que semanalmente faz análises precisas em sua coluna na Folha de São Paulo. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com Delfim Neto, convidamos Sérgio Lamute, repórter do jornal Valor Econômico, José Paulo Kupfer, jornalista, colunista do site Poder 360 e do portal Estadão, Mara Luque, jornalista do canal My News, Luiz Arthur Nogueira, colunista da revista Isto é Dinheiro e do portal IG, Júlia Leite, chefe de redação da agência Bloomberg em São Paulo. E somos acompanhados e supervisionados pelo nosso cartunista Paulo Caruso, com desenhos impagáveis feitos em tempo real. Ministro, muito bem-vindo, muito obrigado por vir aqui. Minha primeira pergunta: o senhor que já passou por tantos inícios de governo, o senhor já viu o mais confuso do que esse? É difícil a gente lembrar todas as confusões que sempre existem no começo de cada governo. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês me dão e a TV Cultura de participar mais uma vez deste programa. Eu acho que realmente há uma confusão um pouco superior à média. Nós estamos vivendo uma confusão um pouco superior à média. A minha esperança é que esse aprendizado seja rápido, porque, de fato, isso atrapalha demais as expectativas. E o senhor estava com expectativas fortes no final do ano passado de que o governo que assumiria com grande apoio poderia fazer reformas, poderia começar já com fôlego. Eu continuo com isso, Lessa. Na verdade, eu acho que na área econômica você tem um programa extremamente, na minha opinião, coerente, bastante razoável. Você pode concordar ou não concordar, mas se trata de um programa que tem estrutura e o ministro tem poder para executá-lo. De forma que eu continuo muito confiante de que a gente realmente consiga superar essa primeira fase, que, no fundo, a gente colocou a reforma da Previdência, que é uma coisa necessária, mas não é suficiente para, digamos, o desembaraço da economia, que essa primeira fase seja vencida e que isso dê ao governo energia para vir com as outras coisas. Inclusive, eu vejo que há coisas que são ainda submersas. Eu acho que existe hoje todo um trabalho de microeconomia que está sendo feito por gente muito competente e cujos resultados serão visíveis no aumento da eficiência da economia. Vamos começar a fazer essa roda inicialmente aqui, começando com a Mara, depois a gente roda com todo mundo aqui para... Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Obrigada, Lença, pelo convite.
Ministro, o grande drama desse país nos últimos anos é o desemprego. São 13 milhões de desempregados. Havia uma expectativa muito forte de uma retomada do crescimento com esse novo governo. As projeções de mercado já começam a aparecer reduzindo as projeções para crescimento para esse ano. O que é preciso fazer? O senhor acabou de falar que a reforma da Previdência ela é necessária, mas não é suficiente. O que é preciso fazer para que esse país cresça de 3% a 4% ao ano? Isso é suficiente para começar a ter inclusão desses trabalhadores? O que é preciso fazer e em quanto tempo o senhor imagina que isso acontece? Você está apontando o problema mais dramático que existe. Aliás, o mais dramático problema que existe em qualquer economia é não aproveitar a sua mão de obra. Esse é o desperdício mais criminoso que você pode imaginar. Porque, na verdade, o único fator produtivo é a mão de obra, quando está empregada. Você não tem só 13, você tem, na verdade, quase 30 milhões de pessoas, 28 milhões de pessoas, 13 milhões que estão procurando emprego, 10 milhões, mais ou menos, que gostariam de trabalhar um pouco mais, porque estão apertados. E você tem quase 5 milhões de indivíduos que perderam a coragem de continuar emprego. Os desalentados, né? São os desacursoados. O problema dramático do desemprego é a desintegração da família que ele produz. Quando um pai de família fica desempregado 2 anos, 3 anos, ele perde o respeito da sua família. O seu filho não acredita mais que ele está procurando emprego. A sua mulher tem dificuldades gigantescas. Você destrói, na verdade, o cimento da sociedade. E é o que está nos acontecendo. Havia começado uma expansão, digamos, depois no governo Temer. Essa expansão foi frustrada exatamente porque não se aprovou a reforma da Previdência, por razões que depois se pode conversar, mas a partir da campanha eleitoral se restabeleceu uma certa, digamos, entusiasmo com relação ao novo governo. Eu acho que uma boa parcela desse entusiasmo ainda continua. Vejo agora que o governo se empenhou de verdade em enfrentar o problema da Previdência, porque até agora a coisa era meio dizendo isso é problema do Congresso, eu já mandei. Aparentemente agora não. O Guedes pegou pelos cornos o problema da Previdência e vai tentar resolvê-la. O Kupfer agora quer... Ministro, essa história da Previdência ser, para muita gente, um tudo ou nada, enfim, o senhor já falou que não é, que é quase tudo, mas não é tudo, está baseada numa lógica que diz o seguinte: a Previdência, que é metade do gasto primário do governo, se ela for controlada ou pelo menos endereçada no seu controle, isso vai produzir confiança nos empresários, nos investidores, eles vão começar a investir e a economia, então, vai entrar num circuito mais animado. Bom, tem pesquisas que mostram que a confiança tem subido. De 2015 para cá, um economista da PUC, lá do Rio de Janeiro, Ricardo Barbosa, fez o cálculo assim: a confiança do consumidor, de dezembro de 2015 até agora, março, subiu 41%. A da indústria, 27%, a dos serviços, 36%, a da construção, 18%, a do comércio, 47%. Os juros estão caindo em termos estruturais, aquele CDS, aquele prêmio de risco da dívida brasileira também está caindo, mas o investimento, o crescimento, a teoria, essa que eu falei desse circuito, está errada ou a confiança aqui não é como é em outros lugares? Não. Na verdade, eu acho, digamos, isso são números. A economia é expectativa, que até agora não foi confirmada.
até agora ela tem sofrido uma deterioração. De fato, a reforma da Previdência, nós, os economistas, transformamos como a primeira barreira a ser, vencida. Na esperança de quê? Na esperança de que, vencida essa barreira, como ela é a causa básica do desequilíbrio fiscal, como você já tem uma lei do teto, você criaria na cabeça das pessoas a convicção de que caminha por uma estabilização da relação dívida-PIB, consequentemente, você caminha para dar uma previsão ou dar uma esperança de crescimento de 5 ou 10 anos na frente. Se você não fizer isso, não há investimento. E se fizer? Se fizer, eu creio que vai haver investimento. É garantido, não? Nós hoje, não, nada é garantido na economia. Como eu disse, economia é expectativa. Então, mas preste atenção para o seguinte, o mundo está entrando numa situação bastante mais delicada do que esteve. Provavelmente, o Trump ainda não vai pegar a recessão que ele merece. Ele vai se defender, mas o que acontece? As expectativas de crescimento no Brasil, as oportunidades de investimento no Brasil, com o desenvolvimento da infraestrutura, são gigantescas. Nós vimos, aliás, só para dizer, provavelmente seria impossível arranjar algum ministro mais competente do que o que nós temos, o Tarcísio, na infraestrutura. Não há. E a prova disso é o que ele fez nesses 3 meses. É uma revolução. Olha os leilões que foram muito bem sucedidos. Olha uma coisa fantástica que ninguém chama atenção, como ele conseguiu costurar, na verdade, uma relação entre o TCU, o Ministério Público e o Ministério de Infraestrutura, de tal forma a tirar as barreiras da frente e acelerar os investimentos. De forma que eu acho que nós temos muitas condições. No primeiro momento que nós vencemos o que hoje é praticamente é uma barreira que, se não for superada, vai impedir o crescimento. Ministro, já que o senhor mencionou o Trump, temos ali a Júlia da Bloomberg. Pode falar de cadeira. Que conhece muito melhor do que nós. Vou manter aqui no Brasil, porque todos conhecemos melhor, eu inclusive. Mas queria perguntar um pouquinho para o senhor da Câmara dos Deputados. O senhor passou décadas ali com os deputados, inclusive com o presidente Bolsonaro um tempo. Como é que o senhor vê o relacionamento hoje entre o governo e o Congresso? E o senhor vê uma disposição dos deputados em passar, aprovar essa agenda econômica do governo? Júlia, eu estou vendo uma coisa muito mais interessante. É o Congresso do Brasil querendo se transformar no Congresso americano. Ou seja, aparentemente, o Congresso tomou consciência de que o poder está lá e de que ele vai enfrentar o Executivo. Tem 3 ou 4 sinais extremamente claros do que está acontecendo. Essa votação misteriosa de uma reforma constitucional, de uma pauta-bomba que tinha sido prometida para o colo da Dilma em 2015 e que foi aprovada de repente, em menos de 60 minutos, em 2 turnos, com mais de 80% dos votos, de 90% dos votos. Ou seja, é um primeiro sintoma de alguma coisa nova que está acontecendo. O Rodrigo agora surpreendeu o governo desses 2 dias, dizendo: nós vamos fazer a reforma tributária. É o Congresso quem vai apresentar o projeto de reforma tributária. Chamou o Bernard Api, que é um sujeito de ótima qualidade, vai aproveitar o plano do Raul, acomodar, e provavelmente, como em qualquer país civilizado, não é o Executivo que vai apresentar a reforma da tributária. É o Legislativo que vai impor ao Executivo
a reforma. Estão acontecendo coisas muito suspeitas. E eu acho que tem por baixo disso o trabalho do Rodrigo, na minha opinião, está começando a produzir alguns resultados. O Congresso começa a tomar consciência de que o poder está lá. Isso que você colocou é uma questão muito interessante, porque é exatamente o oposto do que o governo está fazendo. A tentativa de demonizar a política, o que é um absurdo, porque a política é o único mecanismo de solução pacífica de diferenças. Essa ideia produziu uma desmoralização da política por conta do comportamento de alguns políticos. De forma que eu hoje vejo que tem muito mais coisa acontecendo do que está na aparência. E volto a insistir, tem muito mais coisa acontecendo no nível microeconômico do que nós estamos vivendo. Se você for ver o que o Costa está fazendo, é uma verdadeira revolução. Ministro, agora do lado de trás ali da bancada, o Lamute do Valor. Lamute, tudo bem? Bem com o senhor? Ministro, eu queria voltar um pouco para a economia, que passou por uma recessão cavalar do segundo trimestre de 2014 até o quarto trimestre de 2016. Teve um crescimento pífio em 2017 e 2018 e hoje a expectativa de um crescimento inferior a 2% nesse ano. Por que a recuperação tem sido tão lenta, mesmo com juros mais baixos e empresas de famílias tendo um nível de endividamento mais baixo já? O que está explicando o que explica essa recuperação tão lenta? Sérgio, você sabe melhor que eu. Crescimento econômico tem dois vetores: investimento e exportação. A exportação caminha mais ou menos bem, mas investimento murchou. Investimento não murchou agora, Sérgio. Investimento está murcho praticamente há 20 anos, 25 anos. Na verdade, desde do real, você nunca mais teve um aumento de investimentos. Você teve uma expansão produzida pela relação de troca, que foi, digamos, de 3, 4 anos, mas o nível de investimento é uma coisa terrível. E a gente pode... O investimento público que eu estou dizendo. O investimento público é fundamental no crescimento. E hoje é uma coisa ridícula. Quando o Brasil crescia, a carga tributária era 25%. E o investimento era 5%. Hoje a carga tributária é 33% e o investimento público não chega a 1,8%. Dá para investir, o setor público investir mais com as contas públicas nessa situação? Mas é isso exatamente onde nós estamos pondo o dedo. Qual é o fator de maior dispêndio hoje? É a Previdência. Você, para acomodar... Porque o Brasil está num processo seguinte. O Brasil está esquecendo a juventude e cortejando a velhice. Eu devia estar feliz, quer dizer, está certo? Porque é disso que nós estamos fazendo. Nós estamos abandonando o jovem, porque o jovem depende de 3 coisas fundamentais: da assistência à gestante, dos cuidados na primeira infância, ou seja, saúde, educação e saneamento. Se você olhar, nenhum dos 3 tem prioridade. Qual é a nossa prioridade? A aposentadoria. Esse país é um país do arco da velha. Há pouco tempo, tinha 5 milhões de brasileiros preparados, formados nas universidades, estudando para fazer concurso público. Luiz. Professor, boa noite Lessa, boa noite a todos. Professor, eu queria retomar um pouquinho a pergunta da Mara, dos milhões de desempregados. As pessoas estão angustiadas porque não adianta nada a gente falar de previdência, se a pessoa não trabalhar hoje, não contribuir, ela não vai se aposentar. O que o ministro Paulo Guedes poderia fazer hoje, em termos de medidas concretas? Por exemplo, o senhor falou em investimento público. Não poderia estimular a construção civil, retomar Minha Casa Minha Vida? Não poderia, de alguma forma, o Banco Central reduzir mais os juros? O que poderia fazer hoje? Eu acho o seguinte, Luiz, você tem razão. Talvez o Banco Central está fazendo mais coisas do que parece. Aliás, começou com o Ilan. O BC+, vai terminar numa grande revolução na oferta de crédito no Brasil.
com essas fintechs e com todos esses mecanismos novos, os bancos que estão se aparelhando para isso, de forma que você vai ter uma expansão de crédito, provavelmente, que é fundamental para restabelecer também o entusiasmo, digamos, pelo investimento e pelo consumo. Mas o governo não tem menor disponibilidade. Nós estamos com um déficit nominal de 7%. E estamos com um superávit primário negativo de 1,8, mais ou menos. Ou seja, e uma dívida pública praticamente subindo, já está com 76, 78, 77. E se você não fizer a reforma da Previdência, ela vai continuar se expandindo. E com o teto que está aí, é um desastre assegurado. Quer dizer, não há a menor dúvida que nós estamos caminhando para o desastre se você não fizer a reforma. Com isso, Luiz, ninguém do setor privado se dispõe a investir. O Brasil virou um país de rentistas. O sujeito sabe que é muito mais melhor comprar papel do Tesouro, né, que no longo prazo, em geral, rende mais do que a Bolsa, porque a Bolsa flutua. E as pessoas estão esperando. É preciso dar para a gente, para os investidores, a esperança de que vai haver 5, 10 anos de crescimento. Se isso acontecer, como eu tenho esperança que aconteça, eu acho que vai restabelecer o nível de emprego lentamente, mas mais rapidamente do que tem acontecido. Agora, eu acho que não existe outra saída, não tem mágica. Eu penso, inclusive, que o ministro Guedes, que é um sujeito esperto e atento, sabe que o maior problema dele não é a reforma da Previdência. O maior problema dele é acelerar a redução, a velocidade de aumento do emprego. Ministro, agora, parece que esse governo, ele contraria uma frase sua, que o senhor costumava dizer que no primeiro dia de governo já era preciso abrir a quitanda e ter legumes e verduras fresquinhas. Né? Parece que ele não abriu a quitanda ainda. Você tem que ter berinjela disponível e troco. E parece que a quitanda ainda não abriu. Mas aqui eu acho que, de fato, nós tivemos algumas dificuldades iniciais. O governo tem uma composição bastante estranha. Quer dizer, você tem, digamos, um bom setor na área da justiça, com as ideias... Ministro? Pois não. Está claro que precisa ter uma reforma da Previdência. Mas é essa do Paulo Guedes? Deixa eu lhe dizer, eu acho que eles estão dispostos a aceitar se estiver melhor. Eu duvido, honestamente, eu acho que ela é muito bem pensada. Só para dar um exemplo, governo. A maior crítica é na prestação continuada. Eu acho que nós devíamos perguntar para o cidadão de 60 anos, que pode morrer antes de atingir 71, se ele prefere o processo que está proposto ou esperar. Eu acho que nós não podemos decidir por eles. Na minha opinião, você pode dizer 400 é pouco. Mas ela não foi feita para ter grandes economias. Ela está no equilíbrio. Eu acho que é uma proposição, do ponto de vista pessoal de quem vai sofrer, ou de quem vai ser o paciente da operação, se fizesse uma votação e você esclarecesse para o sujeito, ele provavelmente escolheria esse plano. E a capitalização? A capitalização, eu acho que foi uma coisa extravagante, não precisava mexer nesse negócio. Foi uma coisa ideológica, ministro? Não, não é ideológico. Na verdade, eu acho o seguinte, uma das críticas que você pode fazer é que tem muita ideia. Você tem um turbilhão de ideias. Isso nós já vimos que não dá certo. A Dilma terminou com 7.000 obras paradas. Que era o PAC 1, PAC 2, PAC 3, PAC N. Antes de terminar o PAC 1, começa o PAC 2, para todas as obras do anterior, de forma que nós estamos num processo. Eu acho que você tem um turbilhão de ideias que são desnecessárias.
Mas é como eu disse, eu sinto hoje uma coisa nova emergindo. Uma coisa nova, que e eu acho que vai ser consequências, é o Congresso realmente assumindo a importância que ele tem nos países civilizados. Ministro, a gente vai ter que sair para um intervalo. Voltamos já já com o professor e ex-ministro Delfim Neto. Rapidinho. Estamos de volta com o professor e ex-ministro Delfim Neto. Ministro, o senhor teve uma convivência grande durante os governos militares, com militares de diversas patentes e armas, etc. O senhor, como o senhor vê hoje essa quantidade de militares no governo, e o senhor acha que o capitão presidente pode ser tutelado pelos generais que o cercam? Deixa eu ver, esse é um outro preconceito. O que é um general na reserva? O que é um general na reserva? É um civil desempregado, mas bem preparado. Você está aproveitando uma mão de obra melhor preparada. Não tem nada a ver com o regime militar. Vou lhe dizer, as Forças Armadas continuam completamente fora do governo. O governo não tem nada a ver com as Forças Armadas. Mesmo porque é o que eu digo, essas pessoas são competentes, eu não tenho a menor dúvida. Têm valores, são treinados, elas são produto já de uma grande mudança que aconteceu no governo do Castelo Branco. Hoje não existe mais um general como o Denis, como o Monteiro, como o Góes Monteiro, como aqueles generais que ficavam 30 anos, faziam a sua turminha e tinham influência na política. Nada. Hoje, as Forças Armadas se transformaram num instrumento absolutamente técnico para uma defesa preventiva. De forma que eles têm um trabalho e são muito preparados. Eles estão o dia inteiro pensando no Brasil. Nesse caso, eles ajudam o capitão-presidente? Nesse caso, eles ajudam o governo, seja ele qual for. Pelo contrário, eu acho que se descobriu uma mina de valores que não era utilizado. É disso que se trata. Professor, e por que eles não ajudam na reforma da Previdência? Porque o governo cobra da sociedade um sacrifício, levou 2 meses para apresentar um projeto que não incluía os militares, 1 mês depois apresenta o dos militares e com uma economia pífia de 10 bilhões, porque na prática tirou 95 bilhões, mas deu 85 bilhões na carreira. E a sociedade conclui, o sacrifício é só da sociedade civil e não dos militares? Você tem razão, na verdade, é o seguinte, o mistério é por que você teve que apresentar os dois ao mesmo tempo. Você não há de saber ou imaginar que eles não soubessem que isso ia dar nesse resultado. Então, há razões que eu não conheço, mas que acho que também foi um equívoco. Primeiro, é necessária uma reforma dos salários nas Forças Armadas. Não é concebível que quem está no último posto das Forças Armadas, um almirante de esquadra, um general de exército, um tenente brigadeiro, saiam com 20 mil reais de salário, quando esse é o salário inicial de qualquer funcionário público formado na universidade. E a carreira dele vai a 39, e se faz em quantos meses? Anos? 5? Ele chegou 30 anos, 40 anos para chegar nos 20. Então, isso começou em 2001. Aliás, começou, na verdade, quando você destruiu o DASP. O que era o DASP? Era o Departamento Administrativo do Serviço Público, que construía a estrutura salarial. O DASP era uma coisa que tinha permanentemente uma amostragem do setor privado
para saber mais ou menos o equivalente em informação, para você emparelhar as remunerações. E ainda você fazia o seguinte, você descontava as vantagens do funcionalismo, que era a inamovibilidade, a aposentadoria integral, que o setor privado não tinha. De forma que, nominalmente, os salários das Forças Armadas eram ligeiramente inferior ao do setor privado. Mas, quando você calculasse o valor atual, quer dizer, os salários mais a aposentadoria, eles se equivaliam. Você destruiu tudo isso. Você destruiu tudo isso. Quer dizer, você foi construindo um sistema em que uma classe se apropriou do poder. Na verdade, não vamos ter ilusão. O funcionalismo público, não o do executivo, porque no executivo tem um come-teto. No executivo, ninguém ganha mais do que 39. Simplesmente porque o que aparece mais do que 39, o computador corta. No legislativo e no judiciário, não existe nenhum controle. Essa é que é a verdade. Ministro, O Sérgio tinha pedido, Paulo. Ministro, queria falar um pouco sobre essa questão da relação entre o executivo e o legislativo. A articulação política do presidente Bolsonaro mostrou problemas. Houve nas últimas semanas rusgas com o presidente da Câmara. Collor e Dilma foram presidentes inábeis no relacionamento com o Congresso. Que semelhanças e diferenças o senhor vê do presidente Bolsonaro com esses dois ex-presidentes? E quais as consequências possíveis dessa atitude conturbada em relação ao Congresso, dessa relação conturbada? Eu não creio que ela vai continuar. Na verdade, eu acho o seguinte, o presidente Bolsonaro tem um mecanismo de resposta que é extremamente perturbador. Quando eu digo, não, quando eu chegar lá vou dar um beijinho nele e vai dar tudo certo. Quer dizer, no fim ele não entende que é impossível você não manter a separação, digamos, a parte importante do poder. O poder exige uma certa continência. Então, está aprendendo, vai aprender, na minha opinião, porque não tem outra saída. Não tem risco de um problema institucional? Eu não acredito que... Bom, risco institucional sempre tem, tá certo? Mas não vejo nenhum momento neste aqui. Você veja, as discussões são ridículas. Ministro, o senhor falou que o Congresso, o senhor está vendo o Congresso assumir um protagonismo e a consciência do poder que tem. Complementando a pergunta do Sérgio, eu tenho essa mesma dúvida do Sérgio. Assim, a gente não caminha para um novo sistema de governo, por exemplo, um semipresidencialismo, um parlamentarismo, por conta... O senhor conviveu com o presidente Bolsonaro quando ele estava no Congresso. O senhor teve contato com ele? Ele tem entendimento do que é o Congresso? Ele tem ideias fixas, né? Essa que é a verdade. E muito, digamos, com uma tintura ideológica dramática. Quer dizer, basta ver essas discussões ridículas, de se houve o golpe ou não. É claro que houve um golpe. O que é o golpe, por definição? É o rompimento das disposições da Constituição. Já tinha havido um golpe antes, quando se impediu a posse do Jango sem que se instituísse o parlamentarismo. De forma que, agora, o que acontece é o seguinte, não foi um golpe. Eu desafio vocês ao seguinte, saiam daqui, entram na internet e leiam os editoriais do Correio da Manhã, do Globo, da Folha, do Estado, do Jornal do Brasil, nos dias 1º, 2º e 3º de abril. E vejam se não tinha apoio mesmo. Olhem as fotografias. De forma que o que acontece é que é uma coisa ridícula. Porque houve sim, porque se quebrou das disposições constitucionais. É por definição. Claro. É como esse negócio de se... o nazismo... É de esquerda? É de esquerda. Bocas, no nazismo, as empresas privadas é que funcionavam. O setor é um regime terrível, mas, obviamente, não tem nada a ver com esquerda. Em matéria de perseguição e de destruição,
é muito parecido com o stalinismo, tá certo? Que também não era de esquerda. Quer dizer, tá certo? Fingia que era de esquerda. Mas o campo de Dachau Depois, o que eu acho que é preciso entender, esquerda e direita hoje é sinal de trânsito. É para o Detran resolver, não é para o poder político ficar discutindo isso. É uma perda de tempo. Se é ditadura, se não é ditadura, foi ditadura, né? É claro que sim, mas ninguém vai... O que eu acho que é impossível, você negar um fato que é óbvio. Por definição, o que é uma revolução? Quando eu quebro a instituição, a Constituição. E foi o que aconteceu. Mas essas ideias fixas dele estão atrapalhando a interlocução, o diálogo, inclusive com o mercado internacional, enfim, com a comunidade árabe. Mas enfim, começa a criar... Mara, eu acho o seguinte, de fato esse é um custo. Eu não tenho, e não creio que não vão mudar isso. Eu só espero que não piore. Ministro, Quem que tinha falado, Júlia? Não, acho que foi. O Kupfer. eu estou um pouco impaciente, porque a gente está falando de coisas muito importantes, mas né, chegamos até nessa discussão inútil sobre de que lado estava o nazismo. Uhum. Eu estou impaciente porque é o seguinte, eu estou na frente, nós estamos na frente do maior economista brasileiro, sujeito que mais é um sabe absurdo. como funciona. É um exagero. Você está que nem o governo, hein? Como funciona esse negócio, né, essa engrenagem, mas o cidadão que esteve à frente da economia desse país um longo período, mais de uma vez, em várias conjunturas, em vários ambientes. E a gente não está falando como é que soluciona essa recessão de 5 anos, que parece que vai demorar talvez 10, mais uma década perdida. Vou fazer uma pergunta de bobo e difícil de responder. É difícil você fazer uma pergunta de bobo. O senhor se vire. Finge. O senhor virou ministro da Economia, Fazenda, e tem que tomar 3 medidas para botar esse país no rumo do crescimento. Quais são? Honestamente, primeiro que eu não gosto de dar conselho e nem receita. Eu cometo meus erros por conta própria, de forma que... Mas o que eu acho que você está colocando, a questão é correta. O básico é você dar para a sociedade a convicção ou a expectativa fundada em dados de que você vai convergir para o equilíbrio fiscal. Cooper, você sabe melhor que eu, o equilíbrio fiscal é a mãe de todos os outros equilíbrios. Nós estamos num desequilíbrio fiscal gigantesco. A reforma da Previdência só tem essa importância por causa do nível, né, que ela representa hoje. Ela e os salários representam 70% das despesas do governo. Não tem outro caminho, porque você precisa do investimento público, Cooper. Não tem... Se nós não insistirmos num projeto, como aliás eu acho que na infraestrutura eu estou convencido, nós estamos com um programa funcionando muito bem e desde o primeiro dia, até um pouco antes até, porque é preciso prestar atenção no que o Tarcísio está fazendo. É uma verdadeira revolução. E ele tem uma competência enorme. É um consultor do Congresso há muitos anos, foi do DENIT, tem uma experiência enorme. Mas o país está funcionando. Se você só pode voltar ao crescimento, não é terminar... Vamos supor que a gente tenha sucesso na reforma da Previdência. Entre isso e aumentar o investimento público, tem um mar. Eu estou interpretando o senhor, quer dizer que a quarta medida seria acabar com o teto de gastos. Não, de jeito nenhum. Porque senão não tem investimento público. Não, na verdade, não é o excesso de gasto que não. São os gastos equivocados. É todo o engessamento que nós fizemos no orçamento público que tornou o investimento público impossível. O investimento público, o que é no Brasil hoje? Ele é a variável de ajuste.
Ou seja, não chega a 1,8% ao ano, Kupfer. Já foi 8% ao ano, já foi 10% ao ano. Quando o Brasil crescia de verdade, é o que eu disse, você investia, de cada R$ 25 que você tirava da sociedade, você investia em obras públicas R$ 5. O que se pode se perguntar é como é que era isso? Era porque você tinha um sistema tributário, que você sabe disso, apoiado no Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes, e tinha o GIPOT, que era um canal de projetos. De forma que, quando você iniciava uma estrada, não importava a mudança de ano. Por quê? Porque o financiamento estava garantido pelo Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes, e no qual o ministro da Fazenda não podia pôr a mão. Ele era um canal direto para o investimento. E você tinha... Foi como você fez Itaipu, como você fez Carajás, como você fez tudo que está aí. E depois não se fez mais nada. Tinha o BNDES também, que já não tem mais. Não, o BNDES prestou muito bons serviços. Eu acho que, inclusive, há um julgamento um pouco, talvez, severo demais. O BNDES é um órgão do governo. E ninguém pode esperar que o BNDES contrariasse a política do governo. Quer dizer, você não pode criticar o BNDES. O BNDES executou a política do governo. Era equivocada mesmo, mas executou. E o senhor acha que o BNDES deve continuar a existir? Não há nenhuma razão para você acabar com o BNDES. Eu acho que o BNDES pode ter um papel importante como coadjuvante, e mais do que isso, o BNDES pode ser, na verdade, um carimbo que classifique a qualidade dos investimentos para o setor privado. É uma equipe extremamente competente, são pessoas preparadíssimas. Basta ver o seguinte, você tem lá, do BNDES, e saem ideias extraordinárias. Então, eu não vejo razão para você, de novo, você satanizar uma organização porque ela obedeceu ao governo. O que é que nós queríamos? Que ela não obedecesse ao governo? Professor, essa política dos campeões nacionais, concentrar investimento, por exemplo, na JBS, concentrar investimento em alguns setores, isso foi meio mancada. Isso né? foi um equívoco brutal. Agora, o que acontece é o seguinte, não foi o BNDES que decidiu isso. Sim, claro. É o que eu digo, o veio de BNDES cima. é um instrumento. Então, ele recebeu a instrução, fez aquilo que parecia melhor. Tem alguém que fala? O Lamut. O Luiz chegou a tocar nesse ponto sobre a questão de crescimento. A gente está com uma atividade muito fraca e a inflação muito baixa. Isso não indicaria que talvez os juros estejam no lugar errado? Há economistas que acham isso. O senhor acha que há espaço para cortar um pouco mais a Selic? Isso ajudaria a atividade? Eu acho que sim, desde que você aprove a reforma da Previdência. Se você não aprovar a reforma da Previdência, você corre o risco da coisa mais terrível, Lamonce, que é ter que voltar a subir os juros. Ou seja, sem a reforma da Previdência, baixar juros seria inútil. O que eu acho é o seguinte, o trabalho do BC Mais é basicamente, não é na direção dos juros, que tem outros ingredientes, mas é de você agilizar, você aumentar a competição no processo de concessão de crédito. Isso pode ajudar a reduzir os spreads brasileiros? Não tem dúvida. Sobre isso eu não tenho a menor dúvida. Porque isso é um problema sério no Brasil também. Mas veja, olhe para o que o Ilan fez. Foi uma administração primorosa. E a minha esperança é de que o Roberto Campos vai continuar na direção. DNA para isso ele tem. E conhecimento também. Então, eu acho que nós estamos no campo do crédito, eu acho que nós estamos com grandes avanços ainda não percebidos. Professor... Quem já percebeu são os grandes bancos. É verdade. Professor, a indústria brasileira vai mal. O senhor sempre disse que o real muito valorizado atrapalhou a indústria no passado recente. E o ministro Paulo Guedes fala muito em abertura econômica. Dá para abrir a economia com a indústria muito fragilizada? Eu acho que aí é uma questão que precisa de uma outra discussão, Luiz. Tem que começar como começou no início. Você precisa de uma reforma tarifária
de tarifas efetivas. Você, quando você for abrir economia, você precisa ter um drawback verde e amarelo, em que o produto importado entre no Brasil sem nenhum tributo e sem restrição. Tudo isso nós tivemos no passado, tá certo? Você tem que garantir, na verdade, o crédito à exportação. Você tem que garantir uma certa estabilidade no câmbio para dar, digamos, confiança a quem vai se meter na exportação. Como é que o Brasil cresceu no passado? Se você perceber o negócio da indústria, Luiz, as exportações brasileiras de produtos industriais, comparados com as exportações mundiais de produtos industriais, entre 65 e 84, cresceram 15% ao ano. De 84 para cá, caíram 1% ao ano. Ou seja, você não pode ter um país em que um controle de câmbio seja feito pela taxa de juros. Não foi apenas a valorização do real, que foi um escândalo, mas foi para sustentar a valorização do real, taxa de juros real de 26%, 27%, 30% ao ano. Não há ninguém que aguente isso. Aliás, é uma das coisas que eu acho que nós não estamos levando a sério nesse negócio de entrar para a OCDE. Porque isso é um embrulho igual ao do consenso de Washington. Ou seja, você vai perder um país emergente, não pode perder um instrumento fundamental, que é a possibilidade de controlar o câmbio. Se ele não puder fazer uma política como essa, o controle de câmbio vai ser feito pela taxa de juro real e vai produzir estragos imensos. Isso, o senhor está falando em entrar para o OCDE, que é uma questão bastante polêmica e talvez prejudique bastante o Brasil, e o Brasil deixar de ser país não desenvolvido. Desculpe, isso aí não tem... Isso é um blefe do Trump. Isso é um blefe do Trump, que é um blefador, um jogador, tá certo? Blefou. Quem é que disse que não pode entrar? Os outros entraram. Quem é que disse que nós não podemos entrar? Nós não podemos abandonar, na verdade, os benefícios da TEC. Não podemos. É uma estupidez trocar isto, que é uma coisa concreta, por um negócio que daqui 2 anos nós não sabemos o que vai ter. Mas o Brasil está se alinhando a isso. O Brasil se alinhou, na minha opinião, equivocadamente. Equivocadamente, eu não tenho a menor dúvida, não. Primeiro que você não podia aceitar o blefe. Porque tinha que perguntar para o Trump o seguinte: quem fez essa condição? Ele ia dizer, fui eu mesmo. Mas você acha que esse alinhamento é... O que eu acho é que esse alinhamento sem pensar é uma coisa que sempre produz efeitos negativos. Eu acho que é muito bom você estar na OCDE, porque tem um selo de qualidade, tá certo? Tem coisas positivas. Agora, existe país emergente, não tem as mesmas condições de fazer política econômica que um país desenvolvido. Os Estados Unidos, o dólar controla o mundo. O dólar controla a nossa política monetária. Não somos nós que somos senhor da política monetária. Então, o que acontece? Você vai jogar fora o único instrumento que, em condições de dificuldades... Hoje nós não estamos vivendo de condições de dificuldade. A gente imagina que nunca mais vai voltar. A ideia de que a economia solta, a economia liberada de todos os seus controles, ela produz a utopia, é absolutamente falsa. Não existe equilíbrio nesse sistema, porque o poder está no meio. Então, o que acontece? O Keynes tinha toda a razão. O Keynes tinha toda a razão. Você precisa, na verdade, entender como funciona, saber como você corrige algumas das dificuldades do capitalismo, que é o pior de todos os regimes, enquanto você não experimenta outro. Ministro... Obrigado, ministro. Amara, a gente vai sair para mais um intervalo, voltamos com a sua pergunta em seguida com o professor e ex-ministro Delfim Neto. Fique aí, é só um instante.
Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o professor e ex-ministro Delfim Neto. A Mara Luque ia fazer uma pergunta quando eu cortei para ir para o intervalo. Vamos retomar, Mara. Não, ministro, uma curiosidade. O economista André Ladra Rezende está liderando no Valor um debate sobre a nova teoria macroeconômica, onde ele relativiza a questão fiscal, enfim, dos juros. Qual é a sua opinião sobre isso? Ele é um profissional de alta qualidade, tem uma capacidade analítica muito interessante, mas eu acho que isso é um debate inútil. Na verdade, os economistas são dados a reuniões litero-musicais, nas quais eles trocam entre si equações diferenciais. A gente estava falando também a gente estava falando dessa onda Trump, né, de liderar a cruzada que tem adeptos dentro do governo brasileiro. Então, eu queria que o senhor dissesse como é que o senhor está vendo essa onda conservadora aí que está avançando pelo mundo. Deixa eu lhe dizer, na verdade, nós cometemos muitos erros. A partir de 82, é preciso, se você me permitir, 2 minutos. Claro. Quando tudo começou. Isso começou quando a liberdade absoluta de movimento de capitais e o domínio do sistema financeiro levou a economia mundial à maior crise do mundo, que foi a crise de 29. Estuporou com o mundo, veio o Roosevelt. O que é que fez? Pôs ordem na casa. As pessoas devem ler o relatório Pécora, feito pelo Congresso americano, sobre a crise de 29. Vai ver que os banqueiros cometeram todos os crimes do mundo. E vai ver o seguinte, que banqueiro solto volta para o local do crime. Então, que não há razão para imaginar o contrário. Ou seja, é preciso ler o relatório. Então, eles fizeram um controle, inclusive um controle da economia, que é o New Deal, e o mundo teve um desenvolvimento bastante razoável até praticamente os anos 80. Uhum. Teve, inclusive, uma crise, uma guerra no meio. Nos anos 80, os economistas começaram a desenvolver de novo uma teoria muito interessante, de que o mercado é perfeito. O mercado não só ele produz o equilíbrio, a justiça na distribuição de renda, ele cuida do mais pobre, ele, na verdade, está atento principalmente ao menos favorecido, como ele obedece ao princípio kantiano de imperativo categórico. Ele realmente só faz o bem, faz para a nação o que gostaria que fizessem com ele. Este negócio é que começou a desmontar a economia em 82, foi com o Reagan e com a Thatcher. O que aconteceu? Levou, de novo, 25 anos para voltar ao estado anterior ao do controle. Ou seja, as finanças voltaram ao estado que eram antes, controlaram o setor real da economia. Nós estamos vivendo isto. Você está vivendo um mundo em que as finanças tomaram conta e produziram um maior desastre, que é a desaparição da classe média. Você tem um bando de miseráveis de um lado e um bando de rentistas do outro. Quer dizer, você produziu um tal desequilíbrio na distribuição de renda que o sistema não se sustenta. Esta que é a verdade. Essa malese que nós estamos vivendo foi produzida por nós, os economistas. Essa que é a verdade. Que convencemos a sociedade que somos cientistas. Ministro, enfim, já que o senhor não quis falar como ministro, vamos então para a teoria, que a Mara começou a perguntar. Isso que o senhor está falando, que os economistas produziram tudo isso, pior, eles não sabem mais onde foram parar. Porque está certo. Basta ver essa discussão deles agora. Então, exatamente. A coisa dos juros baixos, baixíssimos, até negativos, que não gera nem crescimento, nem inflação, está deixando a categoria, como se já diziam aí, um pouco perdida no espaço.
e essas novas teorias dizem isso. Como é que o senhor acha como é que sai desse imbróglio? Nós construímos esse imbróglio. Na verdade, o que você fez? Como foi resolvida a crise de 2008? Destruindo o consumidor e protegendo o sistema financeiro. Conta para mim qual é o sistema financeiro americano que teve qualquer custo no ajuste. Quem pagou o ajuste foi a classe média americana. É isto que está produzindo a malese que nós estamos vivendo. É isto que está produzindo essa destruição, essa descrença no sistema. Como resolve? E uma certa inversão de valores, né? Mas é claro que houve uma inversão de valores. Essa onda contra a ciência, a favor da religião. Não, aí você está ampliando. Mas faz parte da onda. Na verdade, esse populismo é um ataque mundial, quer dizer, mas ele é também produto do fato de que as coisas não funcionaram. Dessa deterioração. Dessa deterioração. E essa questão, assim, essa predominância das finanças, do mundo financeiro assumindo esse protagonismo e principalmente com os derivativos que fazem com que ele ganhe um tamanho muito maior do que a economia real, o senhor acha que isso é o estupim, quer dizer, foi o motor de toda essa deterioração? Essa é a pergunta de $1 milhão. Você tem um parafuso, uma coisa física, feita por um pobre desgraçado da Moca, tá certo? Ele fabricou esse negócio. Ou do Cambuci. Ou do Cambuci, tá certo? Aí ele emite uma fatura, quando ele vende. Sobre essa fatura vem um esperto que emite um derivativo. Sobre esse derivativo vem um homem mais esperto ainda, que emite outro derivativo. E emite N derivativos. Sobre o parafuso tem N papéis. Quando pegar fogo, só vai sobrar o parafuso. Porque o resto é espuma. É disso que se trata. O setor financeiro, que é importante no desenvolvimento econômico, quando ele, na verdade, aproxima a poupança de investimento e como ele, na verdade, financia a mobilização dos fatores disponíveis, se transforma num parasita. Qual é a produtividade do setor financeiro brasileiro? É muito próxima de zero. E como ele se apropria do grosso da renda no país? É esse o desequilíbrio. Ministro, vamos complicar mais um pouco. Nesse ambiente que o senhor descreveu, como é que o senhor vê o desenvolvimento do mundo econômico, considerando que o mundo do trabalho está sofrendo uma profundíssima e acentuada revolução nas relações. Daqui a pouco não vai ter mais empregado e, portanto, a previdência que a gente está falando hoje é uma previdência do passado. Como é que o senhor resolve essa equação, incluindo, além da confusão financeira, incluindo esse novo mundo que é real, está na nossa porta? Eu acho que isso aí é uma questão muito interessante. A evolução no mercado de trabalho vai indo na direção civilizatória. O homem era escravo primeiro, depois foi escravo da terra, depois se liberou, foi para a indústria onde ele estava fechado. Se você olhar toda a história do homem, desde o século XVIII, é, na verdade, a liberação dos limites. Hoje, praticamente, as pessoas, boa parte das pessoas, podem trabalhar em qualquer lugar onde está. Você pode ser um correspondente do Estadão na tua casa, você não precisa sair de casa. A internet e você faz o teu serviço. E isso é uma coisa na direção da humanização da sociedade. Ou seja, é uma coisa que teria que ser acompanhada por uma redução das horas de trabalho. É um processo... Marxismo cultural, hein, ministro? Não, pelo contrário. Marx é um pobre desgraçado, junto com o Keynes. São os dois gênios, os mais prejudicados pelos seus epígonos. O Marx e o Keynes, se ouvissem os marxistas e keynesianos, morreriam de novo. Então, aqui é o seguinte, aqui
esse processo de liberação. Aliás, isso está no Keynes de uma maneira explícita. E no Marx nem se fala. Você vai lá quando ele diz, qual é a ideologia alemã, qual é o ideal? Um dia eu vou ser poeta, outro dia eu vou tocar violino, outro dia eu vou namorar, outro dia eu vou pescar. Mas quem vai trabalhar? Os escravos. Ministro, o Paulo Caruso tem uma pergunta para o senhor. Agora uma pergunta de caricaturista impagável. Você não acha que a caricatura está sendo superada pela realidade? Se a gente pensar no Trump, no que estamos vivendo, a caricatura... E o senhor, como é um colecionador de caricaturas suas, coisas do tipo... Mas a fotografia dele eu não ponho. Mas é um novo mercado que se abre para a caricatura? Quem sabe a gente conquista o mercado de eu arte? acho que... A vantagem da caricatura é que, na verdade, num desenho, você diz tudo o que quer e maldosamente. Não é caricatura para o bem, só tem caricatura para o mal. Porque é o que dá graça para a caricatura. Claro, é a maldade. Mas eu acho que você tem razão. Hoje, você tem, na verdade, uma máscara da realidade. Ela está toda mascarada. E aí a caricatura faz o papel de passar o bisturi e mostrá-la. E outra coisa também é esse mercado do trabalho. O papel já não tem mais tanta importância quando o mundo digital, né? Então, papel e tinta, por exemplo, eu uso até hoje. Mas hoje, se tivesse um tablet, não precisava nada disso, nem câmera lá em cima. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou tão antiquado contra você. Eu continuo escrevendo meus artigos na máquina. Professor, Luiz, vamos para mais um intervalo e voltamos já com o professor e ex-ministro Delfim Neto. Só um minutinho, aguarde. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o professor e ex-ministro Delfim Neto. Começando com uma pergunta da Júlia Leite. Estava discutindo aqui no intervalo um pouquinho as mídias sociais, né? O senhor está falando que ainda digita a máquina. Não vai entrar no Twitter, não vai acompanhar o governo com alertas ali em tempo real? Seguramente não. Eu tenho uma impressão, Júlia, de que quando, na verdade, você permite que um poder como esse, que se organiza sem nenhum outro poder, e que pensa de uma maneira flutuante, em que muda de opinião, tá? Do mesmo jeito que muda de camisa, e que vai para um lado e vai para o outro, ele reproduz um negócio que o velho Platão já dizia, que a democracia direta, na verdade, destrói a verdadeira democracia. Então, o que acontece? Eu acho que o Twitter hoje é um elemento que deturpa a vontade real da sociedade. Você tem a massa flutuando, variando, a massa procurando vingança, não procura justiça. De forma que você vê o seguinte, uma senhora qualquer sentou numa cadeira e disseram que ela queria bancar a rainha, não sei o que mais, tá certo? Liquida com a vida dela. Então, o que acontece? Porque isso é vingança. Jamais você poderá administrar. Qual é o problema da democracia direta? É que ela funciona por plebiscito. Nós já sabemos para onde vai o plebiscito. O Brexit está aí para mostrar só um exemplo. A gente pode dar 100 exemplos. Nós já sabemos. Bom, basta ver, você volta para a história do Brasil. Nós já sabemos no que deu o plebiscito do João Goulart para recuperar a presidência. Do parlamentarismo, né? professor, Isso. o que o senhor acha de uma democracia que tem o Supremo Tribunal Federal como protagonista, que cria leis e que manda abrir investigações sobre as quais ele mesmo vai julgar? Deixa eu lhe dizer, quando eu estava no Congresso, quando nós estávamos construindo a Constituição. E eu discutia muito com a minha gente, principalmente com o Roberto. Quer dizer, Roberto, esse negócio é complicado. Nós vamos escolher 11 sujeitos que precisam ser anjos. Porque eles vão ter todo o poder sobre nós.
Só que não existe nenhum outro mecanismo. Nenhuma sociedade, o Montesquieu descobriu isso, e mais do que ele, outros, você tem que dividir em 3 poderes que se harmonizam, ou melhor, que são independentes, mas que se harmonizam. Só para divergir um pouco. O que é a harmonia? A harmonia é o seguinte, os 3 têm que obedecer à mesma caixa. Que é esse que é a causa de todo o desequilíbrio que nós vivemos, tá certo? Então, o que eu acho é o seguinte, o Supremo, com todos os seus problemas, é o único garante das nossas liberdades. Então, essa discussão toda aí sobre prisão em 2º grau, eu esperar os últimos... O que é? Na Constituição é isso que diz, mas, obviamente, nós vemos que isso tem inconvenientes. Quer dizer, quando ele toma essa medida, você pode gostar ou não gostar. Seguramente é inconstitucional. Ministro, o AI-5 fez 50 anos em dezembro do ano passado. O senhor assinou e já disse que assinaria de novo. Se as condições fossem as mesmas... Agora, o senhor continua com essa opinião? Assinaria novamente o AI-5? Sim, pelo seguinte... Primeiro que a suspensão do habeas corpus não libera o Estado. A suspensão do habeas corpus dá mais responsabilidade para o Estado. Quando o Estado se apropria de alguém e o priva de liberdade, tem a obrigação de considerá-lo, de tratá-lo adequadamente e de maneira íntegra. Não está implícito na substituição, na eliminação mas do habeas corpus. Mas ele abriu o caminho para o endurecimento do regime. Não, mas o endurecimento do regime, de novo, aconteceu mesmo, porque o processo... Primeiro, aqui é uma coisa muito interessante, Sérgio, que você está falando. Ia haver eleição em 69. Ia haver eleição em 69. O presidente Costa e Silva tinha, junto com o ministro, o vice, produzido uma Constituição. Disse para mim, antes de ter o stroke, dia 7 de setembro, eu vou promulgar a nova Constituição e nós vamos fazer a eleição. E tudo tinha terminado. Mas olhando para trás o que ocorreu de 68 para frente, o senhor não se arrepende de ter assinado? Não tem arrependimento possível de uma coisa sobre a qual você não tem nenhum controle. Não, ninguém participou disso. Na verdade, o governo era um governo civil. Essa é que é a verdade. Então, o que acontece? Não tem nenhuma razão para você ficar preocupado, a não ser com o fato de que realmente houve desvios. E é óbvio que houve desvios também. É como eu digo, é inútil negar que houve golpe. É inútil negar que houve desvios. Houve sim. E de novo, porque a história é uma sucessão de acidentes. Qual foi o grande acidente? A morte do Costa. E não tomou posse o vice, que era uma pessoa de altíssima qualidade. Você nomeia um triunvirato. E aí começa uma balbúrdia. Mesmo porque existiam grupos, a tal linha dura, que nunca foram controladas. Ninguém tinha controle sobre elas. De forma que esse é um processo, de novo, eu acho que é inútil negar, e a ideia de comemorar é uma tolice, porque é simplesmente mais um fato. É a mesma coisa que aconteceu com uma porção de outros fatos no Brasil. Ministro. Agora, negá-los, eu acho que é um equívoco. Ministro, o senhor disse para a Júlia que não tem Twitter, nem vai ter Twitter. Agora, eu e a Júlia temos Twitter. E o presidente vive nas redes. A gente vai mandar um Twitter para ele com um conselho seu. Que conselho o senhor diria para o presidente? Não use Twitter. Muito bom. Agora, Ministro, posso? Sim. Uma senhor- pergunta Posso? para terminar. Que conselho que o senhor daria aos jovens, além de que envelheçam? Bom, que envelheçam bem. O que mais? Só isso. Já Na tá verdade, bom. Né? a vida é uma alegria, Fala, não Júlio. pode ser... Nós, por exemplo, não podemos nos queixar. Já estamos na sobrevida, vivendo bem e continuando. O problema todo é saber por que eu estou aqui. Esse é que é o grande mistério que a ciência nunca vai resolver. Porque eu sou um acidente. Agora, ministro, o senhor
tem conversado com todos os governos das últimas décadas. O senhor conversa com o Paulo Guedes, conversa com o Bolsonaro para dar alguns conselhos para eles? Ou... Não dou conselho. Aliás, nunca dei conselho para ninguém. Isso é a imprensa que gosta de inventar fake news. Eu nunca dei conselho para ninguém. Mas o senhor é interlocutor de diversos governos. Sim, mas quando sou convidado, eu converso. Simplesmente porque eu fui educado no Cambuci. E eu sei que quando alguém pede para você conversar, você deve ser lá e tentar ser elegante, o que é difícil. Mas... E nesse caso o senhor foi convidado, o senhor está conversando? Não. Deixa eu lhe dizer, eu tenho uma grande admiração pelo Guedes. Conheço o Guedes de muitos anos, antes de ir para Harvard, tá certo? Tenho uma grande esperança de que ele, também, de novo, por um acidente, ele tem um bom programa e conseguiu o poder para executá-lo. Então, em geral, o meu comportamento é esse. Quando eu posso, eu não tenho importância, mas quando eu posso, eu apoio, na verdade, o que ele está propondo. Mas ele é de uma escola bem diferente do senhor, né? O senhor, sem dúvida. Mais keynesiano, ele bem liberal. Não, eu acho o seguinte, a economia não é uma ciência. A economia é uma religião com vários deuses e muitas igrejas. De forma que toda essa disputa que você falou agora, é uma disputa, e você também, é uma disputa de igrejinhas menores. E aproveitando essa questão do que o senhor mencionou, que o senhor é um acidente, na verdade, eu acho que o senhor é a prova de que a atividade mental é mais importante que a atividade física para a longevidade. Seguramente eu tenho dito isso. Fui expulso de um grupo de estudos de envelhecimento porque disse que não adianta fazer esporte. Quando você nasce, teu coração nasce carimbado. Vai bater 4 trilhões, 723 milhões. Então, quando chegar lá, morreu. Se você fizer uma corrida, gasta menos. O esporte é mortal. É demais estressante. Dá tempo de uma pergunta sobre a Petrobras? Dá sim, por favor. Professor, eu queria ouvir a sua opinião sobre a política de reajuste de combustíveis da Petrobras, né? O petróleo dispara lá fora, sobe aqui, cai, às vezes não cai. O senhor acha que está correto? O brasileiro está preparado para esse sobe e desce, como ocorre nos Estados Unidos? Luiz, ou a Petrobras poderia suavizar isso? Eu acho que eles já entenderam que precisa suavizar. Nesse negócio dos caminhoneiros, foi um dos maiores erros que o governo já tomou na vida. Não tem... Por quê? Porque ele é produto de um erro anterior. Em 2008, 2009, quando tinha caído a demanda de caminhões, você fez um programa no BNDES com juro negativo, 3 anos para pagar, 3 anos de carência, 5 para pagar. Você induziu as pessoas a colocarem seus recursos no caminhão, com a ideia de que a economia ia crescer 4%. Aí vem a economia e cai 3%, mais 3%. Então, não tem demanda para o estoque de capital. Não tem demanda. Você pode fazer o que você quiser, que não tem como ajustar. Isso é bobagem de fazer a tabela. Pior é o Supremo fazer uma audiência pública para estabelecer uma tabela. Tudo isso é uma loucura total. Por que não tem saída? Porque no regime que nós vivemos, o ajuste é pelo valor do patrimônio. O que acontece? A empresa que comprou 1000 caminhões, o cobre do caminhoneiro que comprou 1 caminhão, sabe o seguinte, por que hoje não tem mais retorno? Porque valendo R$100 o caminhão, 100, não tem retorno. Mas se valer 60, tem retorno. Ou seja, o mercado faz o ajuste pelo valor do patrimônio. Não existe nenhum outro mecanismo. Tudo isso é uma ilusão. Quanto mais eu inventar de truques, tá certo? Mais eu vou pôr recurso da sociedade e menos eu vou resolver. O senhor é conhecido como um grande leitor. Que economista o senhor ainda lê com muito prazer e qual economista cujos ensinamentos são mais importantes para o Brasil de hoje? Eu hoje só leio com prazer o Adam Smith. Adam Smith? É Adam Smith. E quais está tudo lá. Tudo lá? Basta encontrar.
E qual outra pergunta você fez? O economista cujos ensinamentos são mais importantes para o Brasil de hoje. O neoliberalismo, adequado à realidade nacional, é uma boa medida e é uma boa indicação. Agora, a ideia de que o mercado produz a autorregulação é um equívoco monstruoso. A Vale que o diga, né, professor? No caso da Vale, você está falando. Você quer ver uma coisa interessante? E também isso tudo aqui, Luiz, você levantou uma questão interessante. A Vale foi privatizada. O que nós tínhamos na Vale? Com o Eliezer, o que nós tínhamos? Você tentava maximizar a receita em dólares. A Vale, portanto, tinha um objetivo, maximizar a receita em dólares, e tinha um controle de custo, que era a SEST. Quando começou-se Carajás, um pouco antes, o Eliezer criou na Vale um grupo de cientistas para estudar matéria de segurança em barragem. Acho que chamava GEAMA. Eu não lembro mais porque faz muito tempo. Pois bem, privatizou-se a Vale. O objetivo continuou o mesmo, um dos objetivos. Maximizar a receita de minérios, porque maximizava a receita da Vale privada. Mas o que aconteceu com o outro objetivo? Não era mais um controle como o da SEST. Era um controle em que você tem que minimizar os custos. Na minimização dos custos, extinguiram o grupo. Ou seja, tem muito mais coisa a ser observada num processo como esse do que simplesmente a ideia, privatiza tudo sem pensar. O monopólio público é tão ruim quanto o privado. Agora, ministro, mais algumas perguntas. O senhor fala que o Plano Real foi um plano brilhante com erros igualmente brilhantes. É verdade. Eu queria que o senhor falasse quais foram esses erros Olha, é brilhantes muito simples. principais. Eu acho o seguinte, o Plano Real é uma pequena joia. Feita por um grupo de economistas que realmente muito bem preparados, todos de uma mesma escola, ligado ao Dan Bush, e ligado, na verdade, ao Stanley Fischer, que ajudou a fazer a estabilização de Israel. Portanto, eles tinham uma ideia clara do que fazer. Agora, o plano em si é uma concepção perfeita. A URV é uma obra-prima. Com a URV você congelou salários, na verdade, você liberou todos os preços e permitiu que se estabelecesse a distribuição de renda. Você eliminou as tensões na distribuição de renda. Foi por isso que quando você estabilizou... Mas para estabilizar, você usou o câmbio de uma maneira exagerada. Você fez 4 anos de um controle de câmbio gigantesco, destruindo tudo que estava no caminho. E à custa de quê? Qual foi o instrumento para segurar o câmbio? A taxa de juros. Então, você fez um país que tem taxa de juros supervalorizada e a maior taxa de juros do mundo, que ninguém acredita. Quando alguém lê um documento brasileiro, acha que tem erro. Ninguém acredita que um país pode sobreviver com 4 anos de taxa de juro real maior do que 26%. Destruiu a indústria, essa que é a verdade. Não vamos ter ilusão. Nos anos 80, a indústria brasileira era a mais sofisticada do mundo emergente. Mais sofisticada do mundo emergente. Não sou eu quem diz isso, é o Banco Mundial, tá certo? De lá para cá é que a coisa piorou. Se você olhar, para você medir crescimento, precisa uma comparação. Você pedir, médico, qual é a produtividade do brasileiro com relação à do americano? Digamos, entre 50 e 80. Você vai ver o seguinte, ele era 17, 18, passa a quase 30 e voltou a 25. Ou seja, e quando você procura quais são as causas disso, você constrói um índice de investimento público e você vai ver
que foi a expansão do investimento público e a redução do investimento público que reproduz aquele movimento. É claro que isso não é causalidade, mas faz todo sentido. E será que o Brasil tem condições de se recuperar a indústria? Aqui é muito interessante, porque de 50 a 80, 82, 83, o Brasil crescia 2,2% mais que os Estados Unidos. De 82 a 84 até hoje, cresce menos 1% do que os Estados Unidos. Agora, ministro... Isso é preocupante. Desculpa, já está Mara, acabando. Desculpe, a gente está terminando. Queria só saber, o seu livro de cabeceira é o Keynes ou Adam Smith? Isso já foi. Isso que eu estou dizendo não é brincadeira. Eu continuo lendo Adam Smith, porque hoje é um divertissement. Claro. Eu não sou mais um economista profissional. Hoje, na verdade, eu tenho muito mais paixão pela história do pensamento econômico do que pela economia propriamente dita. Uhum. Ministro, olhando para trás, um farol voltado para trás por esses 90 anos, qual o seu maior orgulho? Não tenho orgulho nenhum. Realmente, eu acho as pessoas estão equivocadas. Teve assim um grande feito? Não, eu acho o seguinte, você só faz aquilo que você pode fazer com o conhecimento que você tem naquele instante. A decisão da política econômica, ela é claro que ela é fundamentada no conhecimento que você foi acumulando no passado, mas ela depende da visão que você tem do mundo naquele instante e do poder que você tem. De forma que não tem o que se arrepender. Na verdade, você só sabe que errou depois. Tá certo? É o que eu sempre digo, as pessoas ficam muito mais inteligentes quando o futuro virou passado. Claro. E uma frase para terminar o programa seria essa? Uma frase que você gostaria de terminar o programa? Não, mas eu acho que a frase para terminar o programa é isso. Uma boa parte das críticas que estão sendo feitas hoje foram feitas no passado e depois foram desmentidas. Porque o papel da oposição é realmente fracassar. Obrigado, ministro. Estamos chegando ao final de mais essa edição do Roda Viva. Agradeço a participação do Sérgio Lamute, do Zé Paulo Kupfer, da Mara Luque, do Luiz Arthur Nogueira, da Júlia Leite e do nosso cartunista impagável, Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao professor Delfim Neto. Boa noite, boa semana a todos e até segunda-feira.